Olá, como fazer uma estrutura apoiada em estacas na divisa sem gerar problemas para você na sua estrutura, nem para o seu vizinho, sem invadir a divisa dele, nada. Bom, primeira coisa, eu modelei 3 métodos, né? Na verdade, qualquer método que eu tinha modelado antigamente no vídeo de sapatas vai funcionar também para estacas, mas as estacas têm algumas peculiaridades, certo? Bom, o primeiro método é o mesmo método que eu tinha modelado para um caso aí onde tem uma sapata, que é o quê? Bom, eu desço o bloco, certo? Então eu faço o bloco lá embaixo, digamos 1 metro abaixo, né? Por exemplo, aqui está 1 metro abaixo, certo? Desloco o pilar, digamos o TR aqui deslocado, certo? Coloco um apoio aqui e faço uma viga de equilíbrio, certo? Uma viga de equilíbrio que acaba sendo transição também, certo? Então essa viga geralmente ela é mais alta no ponto de apoio, né? Depois ela pode reduzir de seção, certo? Mas a questão principal dessa viga é aqui, digamos, vem a carga aqui, descarrega aqui, gera um balanço, gera um negativo e vem para cá. Como que vai ser essa viga? Bom, de qualquer jeito vai ser uma viga bem armada. Eu não posso fazer uma viga de, digamos, baldrame de 15 por 30 aqui e achar que vai funcionar. Não vai, tá? Isso aqui eu estou falando do pilar, digamos, de um prédio de 4 andares, não é nada absurdo, e ainda assim gera uma armadura aí bem considerável. Por quê? Bom, basicamente, porque se eu tenho uma excentricidade de 1 metro, certo? Aqui, na verdade, até parecia um pouco menor, mas se for 1 metro com uma carga de 20 toneladas, já é 20 toneladas força-metro, né? Então é muito fácil acumular momento trator nisso aqui, certo? Então, nesse caso, acaba gerando um momento trator elevado, certo? Depois carrega lá do outro lado, certo? A viga, como ela tem um momento trator máximo no apoio do pilar secundário, ela pode depois reduzir de seção, certo? Isso aí é uma opção que a gente tem também, tá? Mas a questão principal é eu tenho que fazer uma viga robusta, certo? Essa viga tem que ter estribos bem reforçados, né? Aqui tem estribos duplos de 5 cada 18, só que é duplo-duplo, né? Então a gente vai, olha na seção, na verdade aqui tem 4 pernas, então um estribo aqui, outro estribo aqui, e eles estão alinhados, né? São 2 estribos a cada alinhamento, ou seja, 4 vezes de 5 a cada 18. Então são total aqui 4, 8, 12, 16, 20 estribos num comprimento de 1 metro, tá? Então é muito estribo para o apoio. Por quê? Porque é uma carga considerável, né? Qualquer pilar ele, com um móvel de 4 andares está suportando mais de 20 toneladas facilmente, certo? Inclusive, a gente pode ver que aqui de voltar dessa viga, né? A gente consegue ver que o momento total aqui chega a 31 toneladas força-metro, certo? A gente tem uma cortante também bem considerável aqui, ó, de 39,76. E o interessante é que a gente lembra, né? Sempre quando a gente tem uma divisa, depois reduz a carga do outro lado. Então, reduz aqui em quase 11 toneladas a carga do P9, né? Por quê? Porque aqui tentando descer, desse lado tenta subir, certo? Mas isso é uma opção, digamos, adaptando para sapata. Como que seria uma opção mais interessante? Bom, uma opção mais interessante, digamos, usando o bloco no nível da baldrame a gente coloca o bloco, você tem um pilar central, eu travo essa viga, travo o bloco na divisa com uma viga no pilar central. Lembrando que, novamente, essa viga vai ter que absorver momentos. Isso é uma questão. Então, essa viga aqui tem que absorver momentos. Ou seja, da mesma maneira que aqui eu tive que absorver momentos consideráveis, essa viga aqui também tem que absorver momentos consideráveis. Então não é só a trava, não, é equilibra, garante que o momento trator gerado pela distância do pilar até a estaca seja absorvido por essa viga, certo? E essa viga vai ter um momento trator negativo relativamente considerável. Aqui tem uma viga de 20 por 50, não pode ser uma viga de 15 por 30, não pode ser uma baldramezinha com 2 barras de 10. Inclusive, a armadura também dessa viga vai ser uma armadura de respeito por causa do momento. E outra questão que a gente tem que lembrar é que não pode colocar a estaca bem na divisa. Por que não? Bom, imagina que seja divisa, certo? E o vizinho também resolve colocar um pilar aqui bem nessa região, certo? Dependendo do caso, é um ponto interessante do terreno para colocar pilares e ele coloca um pilar bem aqui nessa ponta. E se eu coloco a estaca muito perto da ponta e ele coloca a estaca dele muito perto da ponta, duas estacas muito próximas acabam enfraquecendo uma outra. Se você deixar, digamos, pelo menos um diâmetro de estaca até a divisa e ele deixar um diâmetro de estaca até a divisa, você tem pelo menos aí 3 diâmetros entre as estacas, garantindo pelo menos aí 90% da eficiência da estaca, então não é um problema. Agora, se deixar a estaca uma do lado da outra, digamos só um diâmetro de espaçamento, já enfraquece muito. Se deixar só 10 centímetros da divisa, ele deixa 10 centímetros da divisa, não tem nenhum diâmetro, enfraquece mais ainda. E aí, a longo prazo, pode gerar patologias. Então, não tem como. Tem que ter esse afastamento considerável, certo? E uma viga de equilíbrio que transmite os esforços para o bloco lateral e reduz a carga nele. Por quê? Porque esse pilar tenta descer, levanta a viga e, consequentemente, reduz a carga aqui, certo? Isso para uma divisa. Mas e quando é duas divisas? Bom,
quando duas divisas, temos que fazer um sistema assim, onde nós temos o pilar de canto, certo? Com a estaca deslocada tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Para ficar bem longe da divisa, né? Por quê? Porque provavelmente se eu tenho uma fundação de divisa, eu vou ter outra divisa aqui e outra divisa aqui, certo? E cantos é um lugar interessante para se colocar pilar. Então, se o cliente, o vizinho, for fazer também uma obra aqui até o fundo, vai acontecer o quê? Que ele também vai colocar um pilar aqui perto, e se eu colocar uma estaca muito perto, ele colocar uma estaca muito perto, e esse aqui também é uma estaca muito perto, e esse aqui também é uma estaca muito perto, eu não vou ter nem 50% da resistência se deixar, digamos, só 2 diâmetros de espaçamento ou 1 diâmetro e meio de espaçamento. Vai enfraquecer muito, então eu não posso. Eu tenho que garantir pelo menos aí 1 diâmetro em cada eixo, assim eu garanto pelo menos aí uns 90% da resistência da estaca, então se falhar por questão de 5, 10%, não vai ser, foi culpa dele que fez uma estaca. Não, eu respeitei, eu garanti que vai aumentar muito pouco a carga na região dele, tá? Então isso é uma questão. E daí faço a estaca afastada do centro, tá? Quando aqui daí ela vai travar geralmente no bloco que também é divisa em uma direção, certo? Divisa em uma direção, divisa em uma direção, vai acontecer o quê? Bom, que esse bloco vai ter que ser travado também. Então vai acontecer o quê? Bom, aqui não tem problema desse pilar aqui não estar alinhado com a viga. Por quê? Bom, porque digamos que eu vou ter uma viga aqui, e digamos que essa viga aqui, ó, ela vai vir aqui e vai ser como se fosse um mini balanço aqui, né? Então ela vai ter um negativo e vai ter uma malha que trava nos dois eixos. Esse pilar aqui não vai descer e não vai conseguir levantar essa ponta, porque para isso você teria que levantar essa ponta e essa ponta. Então vai garantir uma continuidade aqui. Inclusive essas vigas poderiam estar deslocadas, que funcionaria da mesma maneira. Tá? Nesse caso eu coloquei central, mas elas poderiam, sem problemas nenhum, estarem deslocadas. Desde que, claro, a gente tenha travamento nos dois eixos. E se não houvesse travamento, teria como? Bom, existe a possibilidade. Por exemplo, pode acontecer, digamos, eu não ter isso aqui, aqui não ter um bloco, digamos, aqui não tem um bloco, e eu tenho que fazer uma viga na diagonal. Pode ser feito? Sim, sem problemas. Também é possível fazer uma viga de equilíbrio, certo? Claro, uma viga de equilíbrio na diagonal, sem dificuldade nenhuma, certo? Ela pode ligar tanto no centro da estaca quanto no centro do pilar. Por quê? Porque tem duas, então aqui acaba gerando um sistema de diagonais aqui e não vai ter problemas por ter duas, certo? Claro, a viga da diagonal, se ela estiver alinhada próximo ao eixo aqui, o alinhamento dela for próximo do pilar com com a estaca, ela vai absorver maior parte da carga, certo? Se eu dimensionar aqui novamente, a gente pode ver claramente que vai gerar a maior parte da carga, certo? Eu dimensionando aqui, ó, e essa viga teve que ser aumentada para uma viga de 60 centímetros. Por quê? Porque ela que está absorvendo a maior parte da carga, certo? Ela vai tentar torcer, então vai ter essa viga aqui para ajudar, certo? Mas vai ter um efeito maior nessa e essa aqui vai ter um efeito menor, certo? E claro, isso não, imaginando que o P3 não existe, né? Porque se ele existir, daí eu posso ligar diretamente aqui a ele, certo? Ou também eu posso não colocar uma viga aqui, só colocar umas vigas aqui e uma na diagonal. Também funciona. Então fazer tipo um U aqui com uma viga na diagonal funcionaria também. Mas a gente tem duas questões. Primeira, eu preciso travar realmente com essa viga? Sim, precisa. Por quê? Bom, porque é uma excentricidade muito grande. Não tem como transmitir a carga do pilar para a estaca sem uma viga, certo? Porque é um momento de fator muito grande. Se a gente for pensar que essa estaca, digamos, seja de 40 centímetros, o eixo dela até o final dela é 20. Mais 40 até a divisa já são 60. Se eu descontar 10 do pilar, ainda tem 50. 50 centímetros de excentricidade, qualquer pilar com 20 toneladas, a gente já está falando de 0,5 vezes 20, 10 toneladas força-metro. Gerou 10 toneladas força-metro, é um momento fator absurdo para qualquer pilar. Isso aqui, essa estaca aqui teria que estar entupida de aço ainda, por isso que seria tipo uma estaca com várias barras de 20, 25 milímetros. Então, não tem como. Além disso, ela vai deslocar fora do plano, então não vai funcionar. Certo? Então, é necessário que a gente tenha tanto a estaca, certo, quanto a viga de equilíbrio, certo? Não é possível colocar a estaca muito perto, porque senão enfraquece o terreno do vizinho. Enfraquecer o terreno do vizinho, você pode se incomodar com o vizinho. Então, também não é uma coisa interessante, certo? E quando é de canto, eu tenho que ter uma viga na diagonal e uma viga na vertical. Por quê? Porque como tem excentricidade meio, digamos, na diagonal, é muito difícil que eu consiga acertar exatamente o ângulo aqui. Então é interessante que a gente tenha duas, dessa maneira a gente consiga equilibrar de maneira mais fácil, certo? Outra questão que a gente tem que lembrar é que quanto mais vigas de equilíbrio chegam a um bloco, menor a carga nele, certo? Então, por exemplo, aqui, pensando aqui, esse bloco aqui, certo?
eu tenho fundação aqui, elementos de fundação, vou editar esse bloco, certo? No cálculo dele, o que acontece? Basicamente, esse pilar aqui está absorvendo 37,8 toneladas, certo? Agora, e esse aqui de baixo? Bom, esse de baixo, verificação dele também, certo? Dá uma olhada, ele absorve apenas 34. Por quê? Por causa do balanço, né? A carga está aplicada aqui, eu tenho um apoio aqui, eu tenho um apoio aqui. O pilar vai tentar descer, vai tentar levantar o P5. Esse aqui, mesma coisa. Vai descer aqui, vai tentar levantar o P5, né? Vai girar sempre num plano, tanto assim quanto assim, certo? Mas se tem o apoio aqui e uma carga aqui, vai acontecer o quê? Quando aplicar a carga aqui, vai tentar levantar o outro lado. Isso que ocorre, certo? Mas é perfeitamente possível fazer uma fundação de divisa com estacas, tá? Mas outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente precisa ancorar ela num ponto rígido. Eu não posso, por exemplo, colocar só mais uma estaca aqui. Também não funciona. Por quê? Se eu colocar um pilar aqui, uma estaca aqui e outra estaca aqui, essa estaca aqui vai estar muito tracionada, certo? Então, o pilar vai aplicar uma carga para baixo, essa estaca aqui vai ter que aplicar uma carga para cima, e essa aqui vai ter que aplicar uma carga para baixo, né? Porque senão ela vai levantar. Então, ela vai puxar. Quando ela puxa, ela aumenta a carga no pilar aqui. Então, se essa estaca, digamos, resiste 45 toneladas, com uma excentricidade tentando trabalhar com duas estacas, ela não vai resistir nem 30, ela vai resistir umas 20 toneladas, 15 toneladas com sorte. Por quê? Porque esse pilar vai descarregar e vai aumentar a carga nela, e essa estaca aqui vai tentar puxar para baixo e novamente descarregar nessa estaca, certo? Então tem que travar em outro pilar. Não dá para fazer uma linha de duas estacas e colocar o pilar na ponta. A não ser, é claro, que não seja um prédio, que seja um galpão, que seja uma coisa assim, onde a carga é muito baixa e a única solicitação é o momento do trator. Aí essa excentricidade não vai ser tão crítica, certo? É um dos únicos casos específicos onde não vai ser tão crítica. Todos os outros casos não dá para fazer assim. Tem que travar em outro pilar que tenha uma rigidez elevada. Por quê? Porque se não houver, pode acontecer, por exemplo, se esse pilar aqui, que está, digamos, com 45 toneladas, se ele não tivesse nenhum, 40 toneladas, tá? Se ele não tivesse uma carga nenhuma, ou seja, se ele fosse só um pilar que está ali para bonito, uma coisa assim, ou coloquei só teórico, que na verdade não existe, se eu calcular essa estrutura assim agora, vai acontecer o quê? Que vai tentar levantar, e aí a minha estaca vai estar tracionada. Não que seja errado uma estaca tracionada, mas eu tenho que usar um software apropriado para estacas tracionadas, certo? E nesse caso, acaba usando um erro, né? Fundação aqui, vai acontecer o que aqui, ó? Verificação, certo? E vai falhar. Por quê? Porque provavelmente a estaca está tracionada, certo? Ela está tracionada e, consequentemente, não tem carga nela, né? E aí é um problema, certo? Mas, tirando isso, funciona perfeitamente, desde que a gente ancore no ponto rígido e desde que a gente respeite a nossa divisa, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.